Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Será apresentado por Carlos, Giovana, Letícia, Maria Isabel, Rafaela e eu, Tamires. Hoje falaremos de um assunto antigo, mas também muito atual, uma coisa muito séria e muito importante, que teve até trends no Twitter falando sobre isso, que é o racismo. Então espero que estejam sentados com os fones de ouvidos e que esses minutos sejam proveitosos para vocês. Então, bom podcast! Bom, galera, a gente pode começar comentando um pouco sobre o chamado racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? É simplesmente o nome que a gente usa para se referir a essa ação muito errada de algumas pessoas que querem colocar certos grupos sociais acima de outros e, pior ainda, com base na raça ou cor da pele. E pode-se dizer que na maior parte do mundo, incluindo principalmente nossa América e a Europa, isso acontece com grupos de pessoas racistas de cor branca se colocando em um lugar de privilégio, no topo do mundo, como a gente diz, querendo rebaixar pessoas negras e até mesmo indígenas. Pois é, galera, é um completo absurdo, mas que infelizmente acontece muito no nosso mundo. Mas vocês já pararam para pensar se alguma vez na vida a gente já foi racista? A maioria de cara vai responder que não, e realmente, de uma forma direta, isso não tem acontecido, talvez. Mas não é só por esse lado que a gente precisa olhar. A verdade é que a probabilidade da gente já ter dito ou feito algo na vida que se encaixe em atitudes racistas é muito grande. Justamente porque às vezes nós não percebemos isso. É muito comum fazer um comentário que na hora parece inocente, mas que se a gente analisar mais a fundo, pode ter um contexto errado ali e ainda por cima magoar alguém, porque às vezes isso algumas pessoas também não percebem isso, mas sempre alguém sai machucado quando se trata de preconceito. Então, galerinha, é sempre bom a gente se ligar no que a gente está falando, medir bem as palavras e ainda mais, dar aquela cutucada se for o caso de ouvir alguém dizendo algo inapropriado. São passos pequenos, gente, eu sei, mas é de pouco em pouco que juntos a gente consegue mudar essa realidade que a gente está vivendo até hoje. Tópico 1: Black Lives Matter. Nesse ano que passou, 2020, a gente teve um marco muito importante, que foi Black Lives Matter, né? No dia 25 de maio, que foi quando George Floyd ele foi assassinado injustamente por um policial. Bem, na verdade, esse movimento existe desde 2016, mas muitas pessoas tomaram informação, né? E nesse ano, que foi quando George Floyd foi assassinado, e nos Estados Unidos os ativistas ficaram muito revoltados e eles começaram a falar muito mais sobre isso e realmente as pessoas deram uma acordada sobre o racismo. E isso é uma coisa muito importante, porque até nas mídias hoje em dia a gente as notícias, né? Elas são mais claras quando um negro foi assassinado por injustiça mesmo. Então, eu achei muito importante, eu acho que muitas pessoas também acharam importante. Lógico, a gente não vai trazer George Floyd de volta à vida, mas a gente pode salvar outros George Floyds. A Black Lives Matter não serve só para buscar justiça contra policiais ou vigilantes que assassinaram pessoas negras, mas ela também serve para negros que se consideram trans, pessoas com deficiências, negros que estão sem documentos e todas as pessoas negras que vivem no espectro de gênero. Tópico 2: O racismo no Brasil. O racismo no Brasil
tem sido um grande problema desde a era colonial escravocrata, imposta pelos portugueses. Uma pesquisa publicada em 2011 indica que 63,7% dos brasileiros consideram que a raça interfere sim na qualidade de vida. Para a maioria dos 15 mil entrevistados, a diferença entre a vida dos brancos e dos não brancos é evidente no trabalho, 71%. Em questões relacionadas à justiça e à política, 68,3%, e em relações sociais, 65%. Esses números apenas reforçam a realidade de uma população que foi e é oprimida e marginalizada perante a nossa sociedade. Uma sociedade escravocrata que insiste no genocídio de uma população. O assassinato de um homem negro, na véspera do feriado nacional da consciência negra, só serviu para nos mostrar o quão podre e racista é a nossa sociedade. Ágata, João, Marielle, dentre tantos outros, não morreram, apenas viraram sementes em nossos corações. O terceiro e último tópico, os indígenas. Bom, ainda falando sobre racismo e preconceito, a gente não pode esquecer dos indígenas, que eles sofrem com massacres há mais de 500 anos, massacres genocidas. E pelo racismo estrutural que foi explicado, eles são massacrados até os dias de hoje, assim, no segmento econômico, eles são massacrados pelo sistema capitalista, pelo colonialismo, da pecuária e do agronegócio. E na política, infelizmente, ainda não há ninguém representando eles, sabe? Isso piora a situação, porque eles precisam dessa visibilidade, desse apoio. E infelizmente eles não têm. A situação ainda piora quando a gente vê os dados entre 2013 e 2015, que foram contabilizados 891 homicídios contra os indígenas, e falam que a maior razão é pela briga por terras. E os índios, infelizmente, eles também não recebem tanto apoio na sua luta contra, por exemplo, contra a homofobia, contra o racismo, ou a favor do feminismo, sabe? É uma pauta, assim, ainda que não tem tanto apoio. E piora ainda mais a situação deles. E coisas que a gente pode, às vezes, ajudar, tipo, compartilhando informação, porque é pela informação, né, que a gente consegue melhorar e às vezes, até ajudar. Então, tipo, é muito mais que necessário que esse assunto comece a tomar essa visibilidade. É assim, falando de visibilidade, tem uma moça, assim, quem tem TikTok, sabe? Tem uma moça, o arroba dela é @cunhaporanga_oficial. Ela fala bastante sobre a vivência dela, assim, sobre como é a aldeia, como eles vivem. E é muito interessante, tipo, pra quebrar mesmo esse negócio de que índio é primitivo, sabe? Eu recomendo bastante quem tem ir assistir alguns vídeos dela e tudo mais, sabe? E bom, gente, nosso podcast vai se encerrar aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido todos os temas que foram abordados, que tenha sido bem interessante e que tenha acrescentado algo assim na vida de vocês, sabe? E é isso, obrigada por terem ouvido até aqui.